Salve rapaziada, hoje passando aqui pra bater um papo com vocês sobre Shadow of the Colossus. Contextualizando, semana passada eu vi um vídeo de Shadow na minha homepage do YouTube e então me seguiu o questionamento. E se eu rejogar Shadow? Então agora, com o jogo finalizado, o do PS4, eu queria tomar um pouco do tempo de vocês pra conversarmos sobre o jogo. Bom, eu gostaria de começar mencionando o quão lindo tá esse remake. O trabalho da Bluepoint foi um bagulho de outro mundo. A quantidade de detalhes e de atenção pra coisas que às vezes durante a jogatina a gente acaba não notando, mas que recebem uma atenção tão boa que é impossível não pagar um pau. Na época que eu joguei no PS2, mesmo com os gráficos não tão bonitos, eu achava o jogo simplesmente lindo, e eu acho que isso vem muito pela imensidão do mapa. Pensa, os gráficos não eram nada demais, mas só aquelas paisagens naturais já eram mais do que o suficiente pra te fazer ficar horas só olhando o lugar. E agora no remake é a mesma coisa, são as mesmas paisagens, só que muito mais bem feitas, bem trabalhadas, os desertos, as florestas, os precipícios. Várias vezes durante a jogatina eu me peguei parado apreciando toda a geografia do lugar. Os sons ambientes são muito bons também e ajudam muito pra fazer você ficar parado. Lá na floresta é muito gostosinho de parar e ficar escutando o som ambiente. No mesmo assunto, outra coisa legal de se comentar é que como é um jogo de mundo aberto, a maior parte dele é você ir cavalgando de um lado pro outro. E eu achei simplesmente impecável a ideia de nos deixar livre pelo mapa só com o som ambiente, sem nenhuma música. É incrível, a gente é obrigado a passar a maior parte do tempo só com o barulho do cavalgar da agro. É triste, traz uma vibe muito melancólica. Não tem uma única alma, um NPC, nada. É simplesmente genial toda essa ambientação criada em volta da exploração. Te faz refletir bastante, tanto com suas ações dentro do jogo, como fora também. Cavalgar com a agro em terras tão bonitas é uma experiência única e bastante agradável. A sensação de liberdade é muito bem colocada no meio de toda essa melancolia. Eu genuinamente amo toda essa parte de exploração do jogo. E uma direção fantástica do Fumito Ueda ajuda a deixar esse jogo ainda mais incrível. Certos locais têm seus próprios ângulos de câmera, alguns muito afastados de nós, dando um foco no ambiente grandioso em que a gente se encontra. Quase como se algo contemplativo. E em alguns lugares a câmera dá um foco em nós pra dar uma engajada melhor na situação. Cara, a jogatina é muito boa. O Wander e a agro tem uma movimentação muito complicada de se lidar. A agro é muito chata de controlar e ela demora pra executar a ação que você quer. E o Wander é todo travado. Tem gente que reclama disso, mas eu acho isso uma sacada genial. Eles foram feitos pra serem difíceis de controlar, pra dar mais imersão ainda, pra parecer que são seres vivos ali, que tem vontade própria. Mas eu não julgo quem reclama. Tem horas que realmente dá um ódio desgraçado. Tem vezes que você chama a agro e ela não vem, e quando ela vem, ela passa reto. Mas eu passo pano por uma única coisa. O Wander, ele tropeça se você passar por um chão desregulado. Ele tropeça. Olha isso, são nos mínimos detalhes que a gente consegue notar todo o carinho que a produção do jogo tem por ele. Outro detalhe assim é que a cada colosso morto, a aparência do Wander muda. Quanto mais a essência do Dorme entra no corpo dele, mais o corpo dele se modifica. E eu acho esse detalhe muito incrível. A trilha sonora também é outra parada de outro mundo. Aquela cena do prólogo é uma das mais memoráveis da vida. A música se encaixa perfeitamente com o que a gente tá vendo e, novamente citando, a direção nessa hora foi fundamental para marcar esse início na mente de todo mundo que jogou. Legal também que pouco antes de chegarmos na Arena do Colosso, toca uma música calma, dando aquele suspense de leve, e quando de fato chegamos no Colosso, toca uma música mais carregada, que transmite um sentimento de horror, que amedronta, justamente por a gente tá no chão e olhar pro Colosso de baixo pra cima, dá um ar de perigo muito forte. E quando a gente começa a subir nele, a música muda e começa a tocar algo mais épico, heróico, pra dar aquele hype absurdo. E uma parada aqui é que todas as músicas são orquestrais, e eu tenho um amor imenso por orquestras. É ridículo a quantidade de música boa que esse jogo tem. Eu tenho todas elas na minha playlist, sem exceção nenhuma. É muito incrível que o objetivo do jogo é derrotar um monte de boss, um atrás do outro. Não tem qualquer outro bichinho que venha te atacar, nem nada. São só aquelas criaturas gigantes. Que parada incrível. Depois de Shadow, eu não tenho nenhuma outra experiência com jogos desse estilo. Não que eu me lembre, pelo menos, de ser, assim, só uma contínua luta contra bosses gigantes. Ou só contra bosses mesmo. Mas enfim, bora falar sobre os Colossos então. Eu não vou dar nenhuma teoria nem nada do tipo, até porque eu não quero exercitar o cérebro. Mas eles são bons. Os designs eles são muito bacanas e aterrorizantes, principalmente os com forma mais humanoide. Criaturas gigantes já apresentam um perigo justamente por elas serem grandes, mas os que andam sobre duas pernas dão um ar mais assustador. Monstros gigantes com semelhanças a humanos assusta muito, mas nada comparado ao 10º Colosso. Aquele minhocão assusta muito até hoje. Você tá correndo dele e ele vem com aqueles olhões esbugalhados, dá muito medo. O quarto também é legal, ele tá num lugar que parece tumbas e ele tá adormecido numa posição tanto quanto peculiar, o que abre um leque pra explodir a cabeça de teorias. O 14º é bacana, de todos eles ele é o mais interessante. Ele vive em ruínas de um templo e ele fica sentado bem naquele estilo de estátua que se vê em templos por aí. E o lugar da batalha é muito lindo. É legal ficar explorando aquele lugar e pensando que tipo
tipo de sociedade viveu ali. E o último colosso, que não é só algo emblemático por mostrar que a nossa jornada tá chegando ao fim, como tudo o que aconteceu pra chegar ali também é muito bom. Prestes a chegar na arena, enquanto a gente passa por aquela ponte, ela acaba cedendo e a Agro joga a gente pro outro lado e cai. E essa é uma escolha de roteiro muito poderosa. Até hoje dá uma fantasia de chorar. Bem no finalzinho algo dá errado, mas cabeça erguida, né? A gente já chegou até aqui, então vamos terminar de uma vez. Mas antes de prosseguirmos, eu acho legal deixar esse questionamento. Esse sacrifício valeu a pena? Mais tarde isso aí vai fazer sentido, fiquem comigo. A arena em que ocorre a última batalha maneiraça é um local com algumas barricadas de pedra, cheio de túneis, com uma atmosfera carregada e com chuva. E o último é o colosso que mais se assemelha com o humano. E é legal que ele fica bem no fundo da arena, tendo uma visão completa dela e uma visão perfeita do vilão. E sim, exatamente o vilão. Foi a gente que chegou nessas terras sem perguntar nada, adentrou no território deles e matou um por um, sem nem mesmo os colossos terem feito algo de ruim contra nós. Isso é cruel, sabe? Tem alguns que nem atacam a gente, eles só agem violentamente depois que eles se sentem ameaçados. E o último colosso é uma representação magnífica disso. Quando a gente chega na arena, ao longe ele nos nota e imediatamente começa a atacar a gente, no intuito de simplesmente sobreviver. Diferente dos outros, ele tá preso no chão, ele não consegue fugir. E quando a gente consegue escalar nele, ele só fica olhando pra nós, sem atacar, com uma expressão que lembra muito o medo, o horror de saber que não tem mais nada que ele possa fazer além de aceitar a própria morte. E isso impacta ainda mais quando a gente sobe na cabeça dele e nota que ele tem uma visão perfeita de todas as luzes dos outros colossos subindo. Ele foi obrigado a ver cada um das luzes subindo sem poder fazer nada. E é por isso que quando nos vê, ele ataca imediatamente. Vingança, talvez medo, a certeza de que ele ia ser o próximo. Cara, simplesmente absurdo. Após a queda do último colosso, nós voltamos pro templo, mas agora a galerinha do Lord Aemon tava lá. E é muito da hora como nessa altura o Wander já é outra pessoa, ele tá irreconhecível. Eu juro que quando eu vi ele nesse estado deplorável, eu fiquei triste de verdade. Tem aquela ceninha da hora dele quase morrendo, mas ainda levantando e tentando ir até a menina, e a câmera assume a visão dele, mostrando que ela tava praticamente inalcançável. E é quando o Dormin possui o Wander e começa a matar todo mundo ali. Duas coisinhas a comentar. A primeira é que a jogabilidade nessa parte é praticamente inexistente. É muito difícil controlar aquilo. E é muito justo. Imagina a dificuldade que ele tinha em se mover no nosso corpo. E a segunda é que quando o Dormin fala do Wander, ele se refere a ele como um guerreiro, mostrando o respeito que a gente adquiriu ao derrotar todos os colossos. A essa altura parece muito que a gente só foi usado. Mas ainda nessa parte, o Dormin diz que poderia devolver o nosso corpo depois. Mas o principal é que a gente foi avisado desde o início que o preço a se pagar poderia ser salgado demais. Então o Dormin não estava errado. E a gente não foi enganado. E depois que somos sugados pelo poço, a menina acorda e a Agro aparece. Olha, por um lado eu fico feliz de ver que a Agro tá viva, mas por outro lado eu fico meio triste porque aquela cena dela caindo era o ápice, era uma consequência muito forte de tudo que a gente tava fazendo. Mas segue o roteiro, vai. E depois de tudo isso, novamente eu pergunto, valeu a pena? Valeu a pena matar 16 criaturas que não fizeram nada de errado só pra reviver alguém que você gosta? Valeu a pena quase matar sua fiel companheira por uma birrinha? Valeu a pena você entregar sua vida pra reviver alguém, mas deixar ela viver naquele lugar aprisionada sem nunca poder sair? Eu acho que não. E esse questionamento é muito bem passado, não por diálogos, mas sim por situações, fazendo você se questionar sobre isso. Essa é a magia de Shadow, que faz o jogo ainda estar vivo, mesmo depois de muito tempo desde o seu lançamento. A história do jogo, ela foi projetada para ser interpretativa. Você observa, absorve e chega a alguma conclusão. E nenhuma vai ser igual à outra, porque a gente tem valores e visões de mundo completamente distintas e diferentes uma das outras. Podem reclamar dizendo que isso deixa o jogo ruim, mas convenhamos, né? O jogo não ia estar vivo até hoje se as pessoas não tivessem nada pra teorizar, ou ele não seria tão incrível como é se ele não tivesse completo. Infelizmente ainda tem todo aquele esquema dos colossos apagados, e dá pra notar que o jogo é meio incompleto. Só que, por um lado, eu fico até contente por isso, porque se ele não fosse completo do jeito que ele é, talvez ele não fosse tão incrível, ou que ele não fosse tão lembrado quanto ele é hoje. Mas o meu lado fanboy apita e eu queria muito ver um Shadow of the Colossus 2 com todos os colossos que eles apagaram ou que eles nem colocaram no papel. Enfim, finalizando, Shadow of the Colossus é um jogo com uma jornada inesquecível, trilhas sonoras espetaculares, um mundo vasto que nos desperta diversos sentimentos, desde se maravilhar com as paisagens até a tristeza de estar sozinho em um lugar imenso. É uma experiência verdadeiramente única e que com certeza tá gravada no meu coração pro resto da minha vida. A todos que nunca jogaram, eu recomendo fortemente que joguem. E em tudo isso que conversamos, faz pra mim Shadow ser um dos melhores jogos já feitos e que até hoje tá no meu top 5 inabalável. Obrigado a todos que me acompanharam até aqui, nos encontramos na próxima e tchau!